Bom dia a todas as pessoas aqui que vão participar da nossa live, na apresentação aqui sobre os problemas identificados, né, na medida provisória 1286, a medida provisória dos acordos salariais, das negociações de 2024. Sou o Paulinho, aqui falo em nome da diretoria da SFOC, tem mais diretores presentes, sou um homem branco, barba, óculos, uso óculos, cabelo curto, estou com uma camisa branca de manga comprida. Iniciar aqui saudando em especial os aposentados e aposentadas, que é Dia Nacional dos Aposentados, né, do Serviço Público. Também aqui perdemos um companheiro de luta e que tinha muita relação com a SFOC desde quando, né, dada a origem do Fórum de Ciência e Tecnologia, o Chico Pereira, que nos deixou. Chico Pereira presente. Ainda não temos a informação sobre sepultamento, e assim que tiver, vamos divulgar. E uma nota também, muitos aqui militaram, né, com Chico Pereira, uma grande liderança e uma pessoa muito do bem mesmo, né? Então, aqui uma saudação, uma pequena homenagem, uma lembrança ao Chico Pereira. Sobre a medida provisória 1286, que é a pauta desta reunião, deste encontro aqui, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, ali na mobilização, na luta do final de dezembro, né, principalmente em dezembro, pela edição da medida provisória, teve um trabalho aí também organizado e liderado pela bancada sindical. Foi necessário a apresentação de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para, não vou nem usar o garantir, mas para permitir que, uma vez não aprovada a lei orçamentária, como não foi em 2024, tivesse a possibilidade da vigência de janeiro ser respeitada, garantindo um pagamento retroativo mais à frente. E aí a LOA deve ser apreciada agora, reabertura do Congresso Nacional, nova legislatura, a partir de fevereiro. A medida provisória 1086 só foi editada, né, e a gente acompanhou isso de perto, no dia 31 de dezembro, já ali muito próximo, inclusive, do Réveillon, né, da passagem de ano, e a gente divulgou. Teve um período também de dificuldade em relação a recesso, né, recesso forense e tal, e outras questões. Nós viemos acompanhando e fazendo uma análise dessa medida, tanto a bancada sindical, dos aspectos mais gerais desse processo, quanto a ASFOC e demais entidades em relação à agenda específica. O João Tavares e a Mádia Lima, aqui, da nossa assessoria jurídica LBS de Brasília, eles vão, né, fazer uma apresentação aqui sobre os impactos, né? Nós identificamos, né, e estamos considerando descumprimento do acordo algumas questões, né? E, em especial, a questão do RRA. Além da live, nós cobramos do governo, Ministério da Saúde, MGI, presença da Fiocruz,
uma agenda para poder estar discutindo, colocando na mesa é, essas questões que identificamos, né, antes do João e da Mágia, em relação travas que foram colocadas de forma unilateral pelo governo para o acesso ao RRA. Então, isso tá posto. É, a presidência da Fiocruz já nos respondeu ontem mesmo. O presidente Mário está em agenda externa e vai marcar a reunião. E estaremos aí reforçando as cobranças ao governo e também o trabalho que deverá ser feito no legislativo em relação a possíveis emendas, no sentido da supressão, né, dessas travas. É isso em relação a um aspecto do acordo da negociação e de demanda, como o APH, é no âmbito do Ministério da Saúde, isso também está colocado e o Ministério, a ministra, está tratando dessa situação. Vamos ver se em breve a gente, nessa agenda, trata também dessa questão. Então, imediatamente, assim, nós estamos aqui presentes com a diretora Michele Alves, diretora jurídica, a Luciana Lindemeyer, a nossa diretora administrativa financeira, alguns outros diretores também, para acompanhar esse processo. Aí, logo depois da análise que será feita pela Mádia e pelo João Tavares, da LBS, a gente abre para participação, para dúvidas, esclarecimento, questionamento, críticas, sugestões e outras, e as participações aí dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, não sei quem começa, João, deixa eu constar se algum diretor quer fazer alguma complementação. Se não, imediatamente, João Tavares, Mádia, não sei quem começa. Tá bom? Obrigado aí a todos. Obrigado, Paulinho. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente para poder conversar. Eu olhei aqui agora os nomes dos integrantes da live, vi alguns já familiares aqui, não rostos, mas nomes, né? Então é um prazer reencontrá-los também. Prazer te reencontrar, Paulinho, Michele, Luciana, todo mundo aí das FOC. Eu sou um homem branco, de barba, cabelos escuros e uso um terno bege, uma gravata lilás, na guisa de descrição, né? Descrição física. Sou advogado aqui das FOC, da área de servidores públicos. É um prazer imenso a gente ter essa parceria, ter esse diálogo aqui hoje, poder explicar um pouco do nosso trabalho também, né? Além do parecer que nós vamos explicar hoje da medida provisória, também poder eventualmente tirar dúvidas. É sempre bom esse diálogo aqui, então agradeço também a oportunidade em nome da LBS. Nós dividimos a nossa fala aqui para explicar um pouco melhor, para tratar do parecer que nós fizemos em relação à MP 1286, de modo que a doutora Mágila vai começar a explicação e eu terminarei aqui. A doutora Mágila é nossa especialista em direito administrativo e trabalhou com muito afinco nesse tema, não só aqui junto às FOC, mas também a outras entidades aqui que nós temos parcerias. Então, tem uma profundidade, uma capacidade para explicar esse tema invejável, do meu ponto de vista. Vou passar a palavra para a doutora Mágila. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Mádila, advogada da LBS Advogadas e Advogados, integro a assessoria jurídica das FOC, sou uma mulher negra, uso óculos de grau, cor caramelo e estou usando uma blusa branca, estampada. Primeiramente, agradeço às FOC, pela oportunidade. Parabenizo
os servidores aposentados pelo Dia Nacional dos Aposentados. É, os servidores aposentados têm uma força que muito nos inspira, então a gente fica aí o nosso parabéns. Eu vou tratar sobre a medida provisória, sobre a MP. Essa medida provisória, digamos que foi feita e publicada no apagar das luzes, no dia 31 de dezembro, mas desde antes da publicação dessa medida provisória, a ASFOP já estava trabalhando para garantir, os direitos aí dos servidores. A gente fez uma análise a respeito da proposta, de reestruturação das carreiras que a medida provisória traz. E quando a gente faz uma análise, a primeira coisa que a gente analisa é a legalidade das alterações, se houve conformidade com o que prevê a Constituição Federal, especialmente a partir de alguns preceitos, como o princípio do concurso público, de provas e títulos para a investidura do cargo, analisa, em relação aos vencimentos, se houve uma redução ou não, se de fato houve um reajuste, né? Porque a gente tem um princípio constitucional de que não pode ter uma redução nos vencimentos. Então, a gente analisa tudo isso quando se fala de reestruturação de carreiras, que é muito comum na administração pública. A reestruturação que a medida provisória faz é uma reestruturação, digamos que inovadora na administração pública federal, e veio muito dessa premissa do governo de fazer um alongamento de carreiras, e uma simplificação de carreiras, especialmente no governo federal, na administração pública federal, que você tem, uma disparidade muito grande entre os cargos e as carreiras. Ah, Na mesa, então, isso foi tratado sobre essa reestruturação, e especialmente a Fiocruz, por meio, os trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz trouxeram ali suas demandas específicas, especialmente uma luta muito histórica para vocês, que foi a instituição do RRA. E aí, então, depois da negociação, da atuação das FOC, especialmente para garantir o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores, a gente chegou, então, numa medida provisória, no dia 31 de dezembro. A ideia da medida provisória para todas as carreiras, a princípio, era consolidar o que foi negociado nas mesas. Mas então, em relação à Fiocruz, a gente teve algumas surpresas muito desagradáveis, especialmente em relação ao RRA. E aí eu vou falar acerca de alguns pontos que foram muito, problemáticos, tá? Eu acho que é o principal problema ali dessa medida provisória, e que foi assim como realmente, como dizem, né, um balde de água fria, porque o governo inseriu diversas travas para o exercício desse direito que foi conquistado ali com grande luta. Primeiramente, o RRA, ele para o servidor ter o RRA, ele vai precisar fazer um requerimento formalizado. É, Até aí, tudo bem, nada demais, se fazer um requerimento administrativo. Mas o servidor da Fiocruz, ele só vai receber o RRA se tiver em efetivo exercício nas unidades da Fiocruz, em atividades inerentes às atribuições do cargo. Que a gente entende com isso? Que se eu sou um servidor da Fiocruz e eu for cedido para um outro órgão ou entidade da administração pública, eu não vou receber o RRA, tá? Então, essa é a primeira premissa que a gente tem do texto da medida provisória. Então, se esse servidor da Fiocruz estiver cedido, ele não vai receber o RRA. O RRA foi estruturado da seguinte forma: o 1
equivalerá a RT especialização, o 2 RT mestrado e o 3 RT doutorado. E aí um questionamento que se faz é se o RRA está realmente cumprindo o papel que a gente pensou para ele, que deveria. Por exemplo, no caso de um servidor que tem várias especializações ou um conhecimento muito notório na atuação, tem o risco, da forma que a MP está, de que esse servidor nunca chegue a receber um RRA, exceto se ele tiver um mestrado ou uma entrega excepcional que traga contribuição relevante para a saúde pública no país, atestada pela autoridade máxima da Fiocruz. E aqui a gente já tem o primeiro aspecto que traz preocupação, que é o que seria essa entrega excepcional que traga contribuição relevante para a saúde pública no país. A gente tem uma preocupação de que se tenha um tratamento desigual entre servidores, porque a gente não tem até o momento nenhum critério objetivo para aferir se a minha entrega é excepcional ou não. Então, existe um certo critério aí de discricionariedade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz. O segundo, que a gente entende que não foi negociado na mesa e que o governo inseriu como trava, e que é muito grave, é o recorte temporal para as aquisições de aprendizagem e resultado pelo servidor, porque existe um recorte de que não vai poder ultrapassar os 5 anos anteriores à data do requerimento. Então, os produtos de inovação, participação científica, tudo que puder gerar o RRA vai ter essa trava de 5 anos. E a gente sabe que os últimos 5 anos foi um período marcado pela pandemia de Covid que impactou a produção técnica, científica, e a capacitação profissional. Então, a gente vê que o governo colocando essa trava aí de 5 anos vai trazer um enorme prejuízo, especialmente pelo contexto de Covid-19. Ainda que não se tivesse um contexto de Covid, essa trava não deveria existir, não foi algo negociado na mesa. Então, realmente foi uma surpresa. Esse recorte temporal de 5 anos não vai ser aplicado ao título de mestrado ou a excepcional contribuição relevante. Mais uma vez, a gente tem um alto teor de discricionariedade, porque, como eu disse, não temos critérios objetivos para se aferir essa relevância da contribuição, o que pode gerar arbitrariedades e injustiças nessas análises. Outro ponto que é gravíssimo, até difícil dizer qual que é o pior ponto dessa trava, mas os efeitos financeiros vão surtir a partir da data da concessão, não vai retroagir ao requerimento. Significa que se eu peço hoje a minha concessão do RRA, faço o requerimento e o governo decida só daqui a 2 anos, um ano, ou seja, demore para analisar, os efeitos não vão retroagir. Na verdade, isso é um incentivo à mora administrativa, né? Porque a gente sabe o quanto que processos administrativos demoram e a gente fica muitas vezes sem resposta como administrado, como servidor, sem saber o que fazer. Então, o que o governo está dizendo é que não vai retroagir a data do seu requerimento, mas sim a data da concessão. E qual vai ser a data da concessão? A gente não sabe. Quanto tempo o governo vai demorar para analisar o seu requerimento? Não se sabe, mas não vai retroagir. Então, isso é um problema porque chancela a mora da administração, tá? Então, diante de todos esses pontos que a gente elencou, nós entendemos e concluímos que houve um descumprimento do acordo por pontos que não foram negociados na mesa. O que aconteceu aqui em relação ao RRA? A medida provisória regulamentou mais do que deveria ter regulamentado, porque a regulamentação específica foi pactuado no acordo que viria por uma portaria conjunta. Essa portaria conjunta vai ser realizada pela Fiocruz, Ministério da Saúde e MGI. Então, a gente vê que o governo, de alguma forma, ele usou desse poder
de trazer ali uma medida provisória, é, que até então o que a gente queria era a instituição do RRA e regulamentou mais do que deveria, mais do que foi acordado. A ASFOC, então, como o Paulinho explicou, enviou já um ofício ao MGI trazendo esses pontos, especialmente em relação ao RRA e essas travas não dialogadas. E a gente tem um prazo para apresentação de emendas. O Congresso Nacional volta do recesso no dia 2 de fevereiro. Como essa medida provisória, ela foi publicada no último dia do ano, então, assim que voltar o recesso, já vai começar a contar o prazo para as emendas, para apresentar essas emendas, e a gente entende que as emendas devem ser supressivas, porque no caso dessas disposições, dessas travas, não tem como arrumar, a gente tem que retirar. Então, de fato, serão emendas supressivas. A gente precisa excluir isso do texto da MP. Inicialmente, está sendo feito esse diálogo, buscando esse diálogo com o MGI, e a partir de então, da gente ver como que o governo vai reagir, da gente trazendo para ele, provando que não houve o cumprimento do acordo, a partir de então, a gente partir mesmo para essas emendas no dia 3 de fevereiro. A gente já está trabalhando em minutas e realmente, assim, o que eu posso dizer é que serão emendas, eventualmente, se precisarem das emendas, vão ser emendas supressivas para retirar essas travas do texto. Tá? Então, em geral, em relação à carreira da Fiocruz, o que a gente tem é isso. A medida provisória também, ela faz algumas alterações em regras e critérios de avaliação de desempenho, mas isso não é só para os servidores da Fiocruz, vai ser para todas as carreiras do Poder Executivo Federal, e agora eles colocaram a questão de cesta de pontos, né? E aí a gente vai ver melhor como que vai ficar por um decreto que ainda vai ser publicado. Quando for publicado esse decreto, a gente vai fazer análise do que vai afetar a avaliação de desempenho de vocês, que certamente é um tema que nos é muito caro, né? Porque a gente teve um grande problema com a PEC 32, que fazia, que dentre outras destruições, mexia na avaliação de desempenho do servidor. Então, que para a gente é um tema muito importante. E aí a gente já fica com essa observação, né, de fazer análise do decreto que vai ser publicado. E aí também os órgãos, por exemplo, a Fiocruz, vai poder regulamentar especificamente sobre essa avaliação de desempenho. Então, é uma coisa que a gente está atento também. Então, assim, a gente vê que essa medida provisória não só reestruturou carreiras, não só concedeu o reajuste que era pleiteado, mas ela fez muito mais, assim, alterou até mesmo questões de avaliação de desempenho, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor João, porque ele vai tratar mais especificamente sobre o reajuste, né? Eu sei que muitos têm dúvida de quando vai receber esse reajuste, como que vai ser pago. Então, o João, vai fazer essa parte, explicar para vocês. Obrigada. Obrigado, doutora Mágila. Bom, então, dando seguimento aqui, o contexto desse reajuste salarial, nós bem sabemos aqui, né, porque, enfim, foi um processo longo. Nós saímos de 7, 8 anos sem reajuste salarial nos governos Temer e Bolsonaro. No final de 2000, no começo de 2023, o governo Lula editou a medida provisória, não me recordo agora o número dela, que deu aquele reajuste linear de 9%, que passou a valer em maio de 2023, que era a campanha salarial emergencial. E hoje nós estamos tratando então do reajuste que deriva das mesas de negociação com a MGI. Esse reajuste, então, só sublinhando, ele não é só para o pessoal da ativa, ele também atinge os aposentados e os pensionistas da União. O reajuste médio, no caso da Fiocruz, acumulado até 2026, vai atingir aproximadamente 27%, já incluindo os 9% que foram concedidos em 2023.
Michele, você quer? Eu acho que talvez eu tenha errado um número aqui. É, Ah, não, eu achei que vocês tinham sinalizado que tinha alguma coisa errada, perdão. Desculpa. Não, então, seguindo, eu achei que tinha tido algum erro aqui, perdão. Esse reajuste, então, ele só vai ser implementado na folha de pagamento depois da aprovação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que nós bem conhecemos, né? A tramitação da LOA vai ser retomada em 1º de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar do Congresso Nacional. Então, a partir do momento em que a LOA for aprovada, o reajuste vai ser implementado na folha e vai haver o pagamento retroativo desde 1º de janeiro até o momento em que foi implementado o reajuste em folha. É uma prática na administração federal que o pagamento seja feito todo na folha do mês seguinte, de acordo com uma portaria conjunta do Ministério do Planejamento lá de 2012, a portaria conjunta CEGEP-SOF número 2 de 2012, que trata do pagamento de exercícios anteriores. Então, a gente espera que esse valor seja todo recebido de imediato, né? Seja recebido em um único contra-cheque. E nós temos aqui uma preocupação que vem sendo discutida em várias entidades de base, que é o seguinte: como esses valores vão ser colocados em uma única folha de pagamento, existe um risco, existe um receio de que o governo federal aplique um percentual incorreto no cálculo do imposto de renda, no sentido de que se esses valores tivessem sido recebidos no momento correto, desde janeiro, por exemplo, se ele tivesse sido implementado desde o início, o percentual do imposto de renda seria um, mas com esse acúmulo, ele pode ser calculado incorretamente. Nós estamos de olho nisso, estamos tratando disso já com as entidades de base, enfim, abrindo diálogos para evitar que esse tipo de problema venha a acontecer. Isso é uma cautela que nós identificamos aqui, que é bom que se tenha, né? Enfim, levar esse receio ao MGI para evitar que esse tipo de problema venha a acontecer. É só enfim, uma cautela mesmo que nós tomamos, né? Porque independentemente do lançamento na folha de pagamento separado ou em conjunto, o que tem que se aplicar é o percentual do imposto de renda correto, né? Eu acho que o que nós temos aqui de reajuste, a princípio é isso, né? Não sei se o doutora Marja tem alguma coisa a acrescentar em relação ao reajuste. Só isso mesmo. Perfeito. Então, a partir daqui nós estamos abertos. Eu também rendo os meus elogios, os meus cumprimentos aos aposentados, não só da Fiocruz, mas de todo o Serviço Público Federal. Agradeço a atenção até aqui e nos coloco à disposição para tirar dúvidas, tanto em relação ao parecer à medida provisória, mas também em relação a questões no geral, relativas aos aposentados. Quem tiver interesse, eu não sei como é que está a inscrição aí, mas nós estamos à disposição aqui para responder. Obrigado, Mádia. Obrigado, João, né? Então, a gente vai abrir para as inscrições, vou pedir para a Michelle, a Luciana também ficarem atentas, e também as manifestações pelo chat. A maioria delas a gente vai tentar dialogar e responder aqui, e também nos comprometemos em respondê-las mais à frente, né? Fazer estudos e tal. Algumas questões, como a exigência do mestrado para chegar a R3, também está dentro aí das estratégias de emendas supressivas que a gente tem, que a Mádia tanto falou aqui também, né, em relação ao RRA. A outra pergunta que eu poderia sobre a RRA para outras categorias. Não foram outras categorias que tiveram RRA, por exemplo, na educação, Celina, o RSC, que foi acordo para parte da educação, ele não veio nem na lei, na MP 1286, porque o governo alega que o impacto para eles vai ser só em 2026. Então, não colocou nessa MP. Então, está lá na mesa discutindo. São muitas categorias e isso está sendo discutido, né? Objeto de discussão. Mas, então, eu vou ver como é que a,
João e Mádia, porque tem no chat algumas questões, né? Eu citei duas, mas tem outras, e abrir inscrições aqui, aí a Michele e a Luciana podem cuidar, né? A inscrição pela mãozinha e também as manifestações no chat, tá bom? Obrigado aí e vamos ver. Eu acho, Madila e João, bom dia, gente. Sou Luciana, sou diretora administrativa aqui das Fox, sou uma mulher negra, estou usando trança na cor roxa, óculos e uma blusa branca estampada. É, e aí tem uma pergunta, né, em relação a isso, porque a Mádila falou que a ideia é serem emendas supressivas, né? E aí eu acho que o foco da questão é esse, né? No termo de acordo, está bem nítido que a regulamentação do RRA seria por portaria conjunta, né? Então, eu acho que é importante vocês sinalizarem assim, se a gente consegue aprovar essa emenda supressiva, isso retorna para ou a gente precisa fazer algum outro movimento para que essa portaria, para que o acordo, o que esteja no acordo seja cumprido integralmente, entendeu? Acho que a pergunta que teve aí no chat foi um pouco nesse sentido. Está aberto aí também, viu, gente? Posso responder já da Luciana, antes de passar para a próxima? Porque acho que aí a gente não se perde aqui na dinâmica. Luciana, assim, exatamente esse é o ponto. O objetivo da medida provisória é consolidar o que foi acordado sobre o RRA, ou seja, que a instituição do RRA seria por critérios mensuráveis, objetivos e criar esse RRA que até então não existia. Então, instituir. Bom, agora os servidores da Fiocruz vão receber o RRA, que vai equivaler a RT naqueles determinados graus. Só que a MP avançou. E assim, isso é um grande absurdo, porque veja bem, se isso tivesse vindo em portaria, foi portaria, então foi um ato administrativo, né? A gente tem mais facilidade. Agora eles colocaram isso no MP. A partir de que coloca isso no MP, regulamenta por um MP, a gente está falando de Congresso Nacional. Então a gente tem uma escalada maior para fazer essas alterações. Eu vejo que o caminho é o que as Fox está fazendo, que é o ofício que a gente enviou para o MGI, e a gente vai falar diretamente com o governo. Olha, vocês não cumpriram o acordo, vocês foram além do acordo, né? Ou seja, é como se fosse assim o governo usando do poder dele para além do que foi acordado, do que deveria, né? Então, assim, eu entendo que esse descumprimento de acordo foi muito grave, tá? Então, até alguém perguntou no chat, qual que é o caminho? Se a gente convence o governo de que ele foi além do acordo, o que não é difícil, porque, veja bem, está muito óbvio, a não ser que eles tenham uma obstinação, uma resistência muito grande. Mas está óbvio, a gente tem parâmetros objetivos do que foi acordado e do que está na medida provisória. Então, se o governo, a gente convence o governo, os próprios líderes do governo apresentam emendas, os próprios líderes do governo, com o nosso apoio, com a nossa intervenção, isso já se altera. Então, esse, a princípio, é o melhor caminho e é o caminho que eu vejo é, mais fácil se a gente conseguir. Agora, se o governo falar, não vou fazer, não vai alterar, aí a gente vai ter que buscar apoio de senador, deputado para apresentar e outros, né? Mas a princípio é tentar continuar dialogando com o governo e falar, olha, vocês erraram aqui, porque aí eles já apresentam e para a gente é um caminho melhor, sabe? Mas assim, eu concordo com você, é exatamente esse o ponto.
se a gente colocou no acordo que os critérios vão ser por portaria, uma portaria dialogada, não só unilateralmente, por que que o governo editou uma medida provisória já estabelecendo critérios, ou seja, ele avançou nas competências do que deveria. Então, é exatamente esse o ponto que você trouxe. Outras pessoas trouxeram algumas questões, né? Que a exigência de mestrado para o RRA 3 desnatura a própria natureza do RRA, e é exatamente isso. Por exemplo, nesse ponto teria que ter uma emenda supressiva, a gente não vai alterar, né? Isso vai ser por portaria e algo dialogado. Então, assim, digamos que o governo foi muito é, malicioso nisso, em colocar isso numa medida provisória que dificulta mais que a gente altere e derruba, porque a gente está precisando que ele esteja ali e reconheça. Mas se ele não reconhecer, a gente vai precisar de uma outra estratégia política. Então é isso. Obrigada, Mádila. Celina? Bom, não sei se estão me ouvindo bem. Bom dia a todos. Então, Eu fiz algumas perguntas no chat e gostaria de me concentrar basicamente no seguinte. O que eu estou entendendo, se é que eu estou entendendo certo, é uma pergunta para ver se eu estou entendendo corretamente os passos que serão dados. O documento que o Asfoto lançou, pedindo uma reunião com o MGI, com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde, é para responder, neste nível de governo, a isso que a Nádia acabou de falar. Um convencimento, um reconhecimento de que as restrições que foram colocadas no MP não são justas. É uma etapa de reconhecimento do erro cometido, da alteração do acordo feito. Então, eu estou entendendo isso como uma etapa, basicamente política. Se essa etapa ela não é superada pelo convencimento ou pelo reconhecimento de que as medidas são restritivas, são sem cabimento e furam o acordo feito, a etapa seguinte eu entendo que é o ganhar o parlamento para votar de acordo com a ideia de suprimir essas, esses obstáculos. Emendas de supressão ao texto. E aí eu me pergunto o seguinte: se o MGI teve a propriedade de fazer uma MP com essas restrições, fico pensando se é efetivo esse convencimento. Fico pensando o quanto é efetivo uma estratégia de ganhar o parlamento para votar pela supressão nesses pontos da emenda provisória. Eu estou dizendo isso porque eu não estou vendo muito horizonte, porque eu entendo que o MGI teve uma atitude absolutamente unilateral, sem ouvir ninguém, e prepotente. Então, o que antes era trajetória, agora está limitado aos últimos 5 anos. 2020 é o corte. E você lembrou bem, Nádia, que houve uma pandemia nesse período, de quase 3 anos. Então, eu queria entender um pouco, quer dizer, eu não acho que a gente possa ficar discutindo estratégia no compasso das respostas. Acho que a gente tem que definir estratégias já pensando na possibilidade de respostas negativas ao pleito que a gente está fazendo, ou ao convencimento que a gente quer obter. Então, eu estou, na verdade, não quero me alongar, mais do que já me alonguei, mas eu entendo que existe algo para ser trabalhado do ponto de vista das estratégias que incluem a própria instituição. Eu fiz uma pergunta aqui, que é um pensamento, né? Se isso atingir exclusivamente a Fiocruz, eu gostaria de
perceber se isso é um não desprestígio à instituição. Então, basicamente, é isso tudo que eu falei. Muito obrigado. Celina, você quer trocar? Celina, o que nós ponderamos aqui inicialmente é, assim, primeiro só mencionando a questão de quem é atingido, né? A RRA é uma parcela que foi implementada exclusivamente para as carreiras da Fiocruz. Ela não tem impacto em outras carreiras do funcionalismo público federal. Então, a rigor, essas questões atingem unicamente a Fiocruz. Em relação ao desprestígio, é um pouco subjetivo pensar nisso nesse momento, mas assim, o que nós temos observado aqui, e a doutora Magda pode me ajudar nessa ponderação, é que houveram descumprimentos a outros termos de acordo de outras carreiras também. Isso não é uma exclusividade da Fiocruz. Outras carreiras do Serviço Público Federal que firmaram outros acordos com o MGI também tiveram regulamentações a mais ou a menos em relação àquilo que foi acordado com o governo federal. Então, não é uma exclusividade não parece que essa questão tenha surgido exclusivamente em relação ao Fiocruz, como algo retaliatório ou algo do tipo. Existem outros servidores federais de outros ramos que também foram atingidos por questões parecidas, né? Agora, em relação à movimentação política mesmo, eu acho que a diretoria pode fazer um panorama um pouco mais apropriado do que nós aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Margem? Não tem mais inscrição de mão. Celina, você quer falar de novo? Possível. Eu fiz uma pergunta, porque alguém acabou de colocar aqui no chat, que o Juliano já foi no MGI e disseram que MP não muda. Já temos essa posição do governo. Então, temos que avançar na supressão desses pontos politicamente que estão em desacordo. Certo? Toda a perspectiva de trabalhar a trajetória do servidor dentro da Fiocruz, isso, eu imagino que isso tem um impacto profundo para muita gente. Eu tenho 38 anos de Fiocruz. Com tempo de insalubridade, eu vou ter 44. Certo? Teve gente que adiou sua aposentadoria para poder esperar a RRA. Se o MGI trabalha dessa forma, ele introduz uma mudança, fura o acordo, o Juliano foi lá e já disse que o acordo não muda, a MP não muda, então só nos resta, até então, nessa conversa de hoje, fazer outro tipo de estratégia. A estratégia de convencimento do parlamento em votar alterações supressivas no texto da MP, que nos favoreça, é um processo longo. Certo? Ao mesmo tempo, não há possibilidade, e essa é uma pergunta que eu fiz aqui no chat, se a gente não consegue modificar isso favoravelmente e retornar com o acordo anterior, a lógica o que inspirou a MP a RRA até agora, certo? A possibilidade de mudar o grid internamente. Em que medida que o grid internamente modificado, revisto, certo? Ele vai ser aceito, ou ele tem que ser aceito e endossado pelo MGI. Se isso se eu estou pensando certo, entendendo certo. Porque eles têm o nosso grid, já está lá. Então, qualquer alteração que se faça também vai precisar passar pelo crivo deles, caso esse momento
essa saída seja uma saída pensada? E caso as emendas, as, as votações, as emendas supressivas não aconteçam? Quer dizer, qual é o cenário para o futuro? Primeiro, uma sensibilização feita através dos ofícios que a ASFOC fez de pedidos de reunião para chamar a atenção, uma negociação no parlamento para votar medidas restritivas, supressivas a essas restrições, uma alteração do grid que possa favorecer um pouco mais a quem está nessa jornada. Quer dizer, como é que a gente pensa o caminho a ser feito? E a mobilização interna da instituição. É bom lembrar que estão analistas e tecnologistas. Não está o conjunto de servidores da Fundação Oswaldo Cruz. O que é pensado nesse sentido? Obrigado, mais uma vez. Obrigada, Celina. Vou passar para o Silvio. Alô, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Bom dia, parabéns aos colegas aí que tentaram explicar o inexplicável. Como a live é com relação ao Dia do Aposentado, a minha pergunta é direta e objetiva. Os aposentados pela média de contribuição do INSS já tiveram seu percentual de aumento definido em janeiro, que é 4,77%. A minha pergunta é se no próximo contra-cheque esse aumento já estará incluído. Obrigado. Então, Silvio, não sei se você chegou um pouquinho mais tarde. A MP ela foi editada, então os efeitos financeiros eles contam a partir de janeiro, mas só pode ir para a folha a partir da aprovação da Lei Orçamentária Anual. O Congresso Nacional saiu de recesso sem votar a Lei Orçamentária Anual, tá? Então, os efeitos financeiros concretamente entrando no sistema e na folha somente após a aprovação da LOA, certo? Então, Errado. não. O percentual de aumento de quem se aposentou pela média do INSS já está definido, não depende de MP, é 4,77%. Isso está na lei e já foi definido. A minha pergunta é se esse valor que já foi definido, que independe de MP, vai estar no contra-cheque, no próximo contra-cheque dos funcionários. Não tem nada com MP isso. Gostaria de ouvir os colegas aí, advogados. Oi, pode. Então, Silvio, talvez a gente não tenha entendido bem a pergunta, mas é o que a Luciana realmente explicou, porque assim, esse reajuste que vai ter para o pessoal da ativa, ele vai também para os aposentados e pensionistas. Só que os aposentados e pensionistas vão receber no momento em que os ativos também receberem. E primeiro a gente precisa da aprovação da LOA, tá? Essa aprovação não vai ocorrer agora, como ela explicou, o Congresso Nacional está em recesso. Então, quando o Congresso Nacional voltar de recesso, que vai ser no dia 2 de fevereiro, eles vão votar. A gente não sabe se vai ser logo na primeira semana, mas é uma questão emergencial. Então, pode ser que já votem logo. Eu acredito que já vão votar logo. Então, muito provavelmente, a gente está esperando que para março já
tem esses valores no contra-cheque, se eles já voltarem do recesso e aprovar. Em relação a essa questão do INSS, do reajuste, não vai interferir no reajuste que vocês vão receber, no sentido de descontar ou de receber a menos por conta desse reajuste que você está falando, tá? Então, vocês vão receber o mesmo reajuste que o pessoal da ativa e no mesmo momento que eles também receberem, que foi implementado na folha, vai ser implementado na folha de vocês. Não sei Mesmo se que a você regra explicar, seja mas é isso que eu entendo. aposenta... Mesmo que a regra seja aposentadoria com a regra INSS. Acho que não estão entendendo a minha pergunta. Quem se aposentou pela média do INSS independe de reajuste dessa medida provisória. Ela já está definida por lei, é 4,77%. Isso já está definido, esquece MP. Eu estou perguntando se esse valor que já está definido para quem se aposentou pela média de contribuição do INSS, reforma da Previdência de 2019, se esse reajuste vai estar no contra-cheque de janeiro. É simples. Esquece MP. Isso já está definido. É pela reforma da Previdência de 2019. Esse funcionário não vai receber o mesmo do da ativa. Ele recebe 4,77%. E todo janeiro sempre foi assim. Não depende de medida provisória. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Silvio, no seu caso, só para entender aqui, o senhor é aposentado pelo regime geral, então. Não é o meu caso, eu estou falando do caso de todos os funcionários que foram aposentados pela média de contribuição do INSS com base na reforma da Previdência de 2019, eles recebem pelo valor definido pelo teto do INSS, que esse ano é 4,77%. Ponto, é isso. Não sou em meu caso, não estou falando do meu caso, estou falando do caso de todos os aposentados que estão nessa condição. Não, então, sim, quem é aposentado pelo INSS, segundo as regras do teto, recebe, relativamente ao teto, recebe o reajuste do teto no momento em que ele é implementado pelo INSS. Então, sim. A Então, vai princípio, estar se no ele for contra-cheque de implementado em janeiro do janeiro, funcionário? exatamente, exatamente. Vai Mas estar no contra-cheque de janeiro do funcionário? Exatamente, exatamente. é Então, porque eu, na visão do advogado das FOC, o próximo contra-cheque vai estar com reajuste Olha de só, $4,77%. eu acho que não dá para a gente. Olha só, é porque você tá colocando, né? De uma forma, porque eu estou entendendo assim, ele não é regime geral, né? Ele é regime próprio. A regra é que é a média. Então, a regra de aposentadoria é que é a média. Então, assim, eu acho que a gente não pode, porque assim, o advogado falar o que a área de pessoal vai fazer, se vai estar no próximo contra-cheque, porque isso também depende da, da, da administração, né? Então, eu acho que. Entendeu, João? Sim, não, mas o que eu disse, Luciano, é o seguinte: no caso que ele trouxe para nós, trata-se de uma pessoa que não tem paridade, nem integralidade, uma pessoa que se aposentou pela média, exatamente. Se ele recebe pelo teto, quando o teto muda com um percentual fixado pelo INSS, o teto vai ser aplicado no momento em que o INSS definiu o reajuste. A princípio é isso. Né? O momento de o que nós falamos aqui antes é em relação à aplicação do percentual previsto na MP para quem se aposentou com integralidade e paridade. Mas se ele recebe pelo teto fixado pela regra da média, realmente ele vai ser aplicado a princípio vai ser aplicado o percentual de reajuste do teto no momento em que o INSS define. Se esse momento é janeiro, será aplicado já no contra-cheque de janeiro. Já definiu, então, no contra-cheque de janeiro, o advogado das FOC informa que os funcionários terão o seu valor de 4,77%. Ponto. Sim, a João, princípio é isso, João, para quem é João, aposentado pela média. João, João. Oi. Então, como ele está no momento aqui, é importante, às vezes,
a pergunta ou como se apresenta, né? Gera dúvidas e a gente pode não ter, né, ali naquele momento, a melhor compreensão. Isso é natural desses processos, né? Então, até mesmo no âmbito do Congresso Nacional, às vezes leis, MPs, as interpretações são de vários, né? Cada um tem uma interpretação de um determinado artigo, foi assim até para a MP 1186. Há quem interprete que o aumento da MP, o reajuste dos acordos, poderia ser pago, sim, em janeiro, com as emendas que foi colocada lá. E aí, já esteve até aqui nas FOC, um dos assessores aí do governo, ele disse que não, que mais seguro seria respeitar o Luiz Alberto dos Santos, né? Ele fez um artigo, inclusive, alertou o governo que era importante respeitar e não pagar em janeiro, pagar retroativo por conta de vícios de inconstitucionalidade e tal. E aqui uma questão que vem após essa intervenção, manifestação do Silvio e as dúvidas colocadas aqui, se, e aí é uma dúvida mesmo, a não aprovação da LOA, ela repercute também nesses aumentos para quem está pelo regime geral, ela repercute no aumento, ela poderia atrasar o pagamento também, o fato de não ter a LOA aprovada ou não. Esses estão garantidos, mesmo com a LOA não ter sido aprovada. Então, eu queria colocar esse aspecto aqui também. Eu acho que ele dialoga com todo mundo, né? É importante, nesse momento, a gente ter a melhor compreensão, né, de tudo, e acho que é importante buscar aí na assessoria um esclarecimento que nos dê uma segurança maior. É isso. Paulinho, eu gostei da sua colocação. Então, para o advogado responder a sua colocação, o recebimento de 4,77% de quem se aposentou pela média do INSS, ele depende da LOA para estar no contra-cheque de janeiro? Ponto. Então, Silvio e Paulinho, a princípio, do nosso ponto de vista, não, porque o orçamento do INSS é um orçamento próprio, a fixação do percentual de reajuste do teto do INSS é próprio e não tem uma vinculação específica com a LOA, mas são casos bem específicos que a gente não tem sempre como responder de plano. Então, o que a gente recomenda aqui sempre quando tem um caso específico como esse, é que marque um atendimento com a gente aqui, nos plantões, a gente pode fazer uma análise mais minuciosa caso a caso. Mas, a princípio, é isso que nós temos aqui de entendimento o reajuste do INSS não depende da aprovação da LOA, porque tratam-se de situações distintas. É Eu isso lhe, que nós temos aqui. eu lhe agradeço, só uma colocação, não é uma colocação pessoal nem específica. Tem um grupo de funcionários razoáveis na Fundação que estão nesse sistema de aposentadoria. Mas eu fico feliz, um advogado das FOC colocar, que no próximo contra-cheque, os funcionários que se aposentaram por esse sistema já vão ter o seu aumento garantido. Obrigado. Eu vou passar para o Paulo. Oi, bom dia. Talvez eu que estava ouvindo, talvez possa ajudar o Silvio ou quem tiver. É possível consultar no Solgov a prévia do contra-cheque. Tanto é que eu tinha consultado no começo da semana e vi que o que a Mádila falou, que o reajuste tá assim, dependendo da aprovação, né, pelo Congresso, entendeu? Então, por Silva aí, de repente, ele já pode abrir o Solgov, se alguém abrir para ele, de repente já ver se tem esse reajuste aí para consolá-lo aí, ou se não, para ele já fazer o atendimento direto aí com o João. Na Uma prévia do sugestão. Solgov não teve esse reajuste. Ah, tá. Então aí tá aí, ó, aproveite aí para marcar sua hora aí para
ir atrás, né? Não, não é, são vários funcionários, não é o Silvio. É, sim, sim, com certeza. Então, temos que Com a lutar com isso. palavra o advogado. É isso, é isso, João, é regime próprio, entendeu? A média não é o aposentado pelo INSS, entendeu? Enfim. Não, nesse caso, então, o que eu vou pedir, só para a gente também não ficar teorizando, porque a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada. Não tem como a gente teorizar muito sobre isso agora, porque é uma situação excepcional. Aí o que eu vou pedir é isso. O Silvio, caso tenha interesse, pode agendar um horário aqui conosco para ser atendido no plantão, e aí a gente pode analisar com calma essa situação e verificar se tem alguma coisa errada. Se porventura nós identificarmos que existe um problema que afeta uma coletividade, isso será levado à diretoria das FOC, nós tomaremos as medidas judiciais cabíveis para que isso não se perpetue, O- evidentemente. Obrigado, João. Só não personalize o Silvio. Isso são vários funcionários, não é o Silvio. Não, perfeito. Por isso eu disse da coletividade. Caso nós identifiquemos com uma pessoa um problema que afeta uma coletividade, aí nós tomaremos as medidas cabíveis. A SOC deve saber quantos estão nessa situação. Eu espero, né? Mais alguém, gente? Não? Bom, então, é, deixa eu ver aqui a última aqui. Então, assim, agradecer aí a João e a Mádia, né? Seguiremos como tem sido a nossa rotina, né? Todo dia, cotidianamente, trabalhando as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Saímos aqui com mais algumas, com muitas outras. Agradecer mesmo, porque a gente sabe que o tamanho dessa responsabilidade e compromisso que a LBS vem imprimindo aqui e tendo um diálogo efetivo e com muita responsabilidade com a nossa base, com a total da nossa base. E a gente está muito atento aí, determinado a trabalhar esses aspectos que foram colocados aqui. E surgem, né, as dúvidas, as polêmicas, sempre importante, às vezes mesmo surgem dúvidas que precisam ser aprofundadas, conhecer, sim, a regra, questões que são, às vezes, individuais ali, para dar uma resposta melhor e evoluir aí para responder à coletividade, né? Então, acho que foi importante aqui. Sobre a questão, a gente abriu e abre todas as nossas reuniões, né? Uma análise foi feita, isso, de todos os passos, desde antes da edição da MP, né? E foi ali um trabalho que exigiu muito, foi não só das FOC, acho que a bancada sindical, essa medida provisória, até ser editada, teve muito esforço político de muita gente, e de muitos que, pela edição da medida, para garantir a retroatividade, como eu falei ali no Congresso, pela edição da, da emenda, né, que foi feita pelo deputado Carlos Zaratini, do PT, a partir de uma mobilização, uma articulação da bancada sindical. Isso foi fundamental para o processo. E ainda assim, além da emenda, tivemos que cobrar muito. O MGI fez live pública 1 ou 2 dias antes da medida provisória ser editada, e a medida não demorou mais 24 horas, como eu já disse aqui, foi editada no dia 31 de janeiro, publicizada, ali perto de 11 horas da noite. As FOC, acho que sem medo de
sem querer fazer comparação, mas foi, acho que o sindicato que primeiro divulgou a medida para todos, né? Nas páginas, nas redes sociais, na nossa lista de transmissões. Muitos dos trabalhadores, inclusive, que estão presentes aqui, sinalizaram ali, agradeceram, tal, e a gente veio trabalhando com a LBS o possível para essa apresentação, né? Foi hoje. Né? O ofício cobrando a presidência da Fiocruz, porque o trato direto em relação à MP, as portarias que devem sair que deverão sair sobre a RRA, portaria conjunta Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e Inovação, o GRID, é um compromisso do governo para com o sindicato. Então, a presidência da Fiocruz precisa buscar resposta, precisa responder, precisa também. Então, foi cobrada por uma agenda, assim como o MGI. O ofício, a cobrança, a formalização é um instrumento, né? Mas não foi o único, né? É importante estar tranquilo, como tentam marcar a posição, é importante enquanto crítica e é importante também como provocação, mas acho que as verdades precisam prevalecer no nosso país, né? Porque é fundamental isso. Então, o sindicato vem atuando, cobrando, junto ao legislativo, mesmo em recesso, é uma comissão do Congresso Nacional que trabalhou, que respondeu pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, durante o recesso parlamentar, e já temos colocado as demandas para essa comissão, o Executivo também. Né? Não temos ainda, inclusive a ASFOR, que tem já marcada e também já divulgada, desde o ano passado, uma data de retorno à mesa com o governo, que é 16 de abril. Está marcado, está divulgado pelo sindicato para discutir grupo de trabalho, carreira, e nós, na nossa opinião, no mais imediato possível, cobramos que o que significa, caracteriza como descobrimento de acordo, a gente precisa trabalhar com as mudanças. E aí, pelas mudanças, já foi dito aqui pela LBS, a parte que é em relação às emendas, né? A luta será para buscar emendas com iniciativa do Executivo, é isso que tem sendo feito. Alguns já falaram também aqui, escreveram, né, sobre que a presidência já foi. É natural, é governo com governo, e que o governo disse que vai manter, que também é natural, foi eles que colocaram lá as travas, eles vão falar que vão manter. Então a gente precisa, politicamente, reivindicar, organizar, mobilizar para poder superar essa questão e buscar que tenha o apoio do Executivo, a iniciativa, aí, saúde, com a Anísia, Esther, do EC, outros atores políticos, aí, lideranças parlamentares, para buscar aí a emenda supressiva para retirar as travas. Esse é um dos problemas. Nós temos outros, a bancada sindical também. Ainda nem teve a primeira reunião do ano do Fonasef, ainda não teve, da bancada sindical. Então, não é uma situação exclusiva, específica só da FOC. A bancada sindical não votou, não fez, cada um tem a sua análise da MP, tem a sua dificuldade, mas a primeira reunião do ano ainda não aconteceu. Hoje seria um dia de reunião do Fonasef para discutir os impactos aí gerais, a cobrança do retorno da mesa central, que deveria acontecer já em janeiro, e não temos data de retorno da mesa central, porque tem a reforma administrativa colocada, questões que estão avançando sobre decretos, tem muita coisa colocada, não foi, então a gente está nessa cobrança. E se não tiver
dificulta muito o processo, provavelmente, mas ainda assim as emendas serão apresentadas e nós vamos trabalhar no Congresso Nacional, né? Mobilização e luta e trabalho para ter êxito nas emendas. Não é novo. Nós fizemos isso nas histórias AGQ, gratificação de qualificação do intermediário. Foi uma luta que durou décadas. A parametrização da GQ, a carga horária, foi assim, foi para o Congresso, voltou, derrubaram, voltou. Perdemos, inclusive, teve um período que derrubaram junto o salário de nível intermediário, até a gente conseguir conquistar. Então, isso será organizado e vamos, na sequência, fazer aqui a direção executiva, junto com as regionais, garantir outras atividades de discussão e construção com os trabalhadores e vamos divulgar isso em nossas redes para a gente estar tendo uma construção de calendário de luta e mobilização que garanta os direitos dos trabalhadores e um acordo com uma dimensão e perspectiva de que tenha a sua aplicação efetiva mais imediata possível, mais democrática possível, mais imediata possível, mais ampla possível, né? Que tenha um acesso que, de fato, um acesso, por exemplo, a RRA, que, de fato, reconheça, de fato, a vida, né, dos trabalhadores, a entrega, né, que tem, a importância que tem a carreira e os trabalhadores da nossa instituição em toda a sua vida aqui na Fiocruz. Então, gente, isso. Tem gente inscrita, Paulinho. Tá, sobre aí as questões aí de uma forma mais geral. Controla aí, Luciano. Tá, é o Jorge Tadeu. Bom dia a todos. Eu só queria dar um esclarecimento aqui em resposta ao colega Ciro colocou aí, a questão de estar inserido ou não no contra-cheque, o pagamento, né? Todos os servidores, eu não sei se ele foi o caso também, mas eu particularmente recebi uma informação, uma mensagem do CIPEC, informando sobre o efetivo pagamento desses valores de reajuste que serão feitos, entendeu? Então, já tem um comunicado da área de pessoal, né, dizendo que os pagamentos, os efeitos financeiros, né, serão a partir de 1º de janeiro, né, para os reajustes normais, e a partir de 1º de fevereiro para as gratificações, né, os DAS, a produção gratificada, a partir de 1º de fevereiro, mas só serão efetivamente pagos a partir da aprovação da LOA. Então, isso já está definido, entendeu? Então, já tem esse comunicado geral para todos os servidores. Está uma mensagem do CIPEC que eu recebi, acredito que todos os colegas tenham recebido. Tá certo, Jorge Tadeu. Acho que é isso. Acho que não era dúvida, né? Não tem mais ninguém inscrito. Acho que o Paulinho aí concluiu. Os próximos passos são esses. A gente vai seguir aí o trabalho, né? O trabalho é diário. E aí agradecer mais uma vez aí, João e Márdila, tá certo? Obrigada aí todo mundo e seguimos na luta aí atuante sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, Luciana, Paulinho, Michele, estamos sempre à disposição aqui. Queria também deixar o convite, em especial aos aposentados, né, pelo seu dia, para que compareçam aqui aos nossos plantões. Nós temos plantões às segundas, quartas e sextas pela manhã. Estamos sempre à disposição. A gente tem sempre algum advogado aqui à disposição
para realizar os atendimentos. Qualquer demanda que tiverem, funcional, previdenciária, qualquer questão, podem trazer para nós aqui. Estamos sempre à disposição para recebê-las e tratá-las aqui com a melhor profundidade possível. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada, bom dia. Isso mesmo, com eles é difícil. Pegar uma